bem-vindos. O João, Giovandra, a Camila, a Cássia, todos vocês aí, sejam muito bem-vindos. Bia, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar participando comigo nessa conversa aqui, né, junto com o pessoal. É interessante que a gente traga a ideia, está trazendo aí a expertise que você tem a nível de orçamento, né, para as pessoas. Então, é uma honra estar recebendo você nessa noite de hoje e eu acredito que a gente vai estar proporcionando aí muitos aprendizados para todo o pessoal que estiver participando. Então, eu gostaria que você se apresentasse, depois eu me apresento, porque eu sei que tem um pessoal do teu canal aí de comunicação também que talvez não me conheça, mas, por favor, fique à vontade, Bia. Bom, eu que agradeço. Você, como eu disse, me tirou da zona de conforto, mas é sempre importante a gente falar de coisas importantes, né? Que possam agregar para as pessoas e para a população em geral. Então, eu sou a Beatriz, trabalho com orçamento e planejamento de obras já tem 30 anos. Já passei por algumas construtoras, setor público, sempre fazendo orçamento dos mais diversos tipos, né? Industrial, residencial, comercial, está muito em alta agora e institucional. Então, a gente está aí, fazendo orçamento para que agregar valor às pessoas e elas se direcionarem. Então, eu sou engenheira civil, também tenho pós-graduação em administração de empresas, que foi feito justamente para agregar nessa área de engenharia na parte de orçamentos, né? Assim, do planejamento, questão de impostos, essa coisa. Então, foi bem legal. Estamos aí para contribuir com a galera. Agradeço super o seu convite. E as pessoas que estão por aqui também, né? Maravilha. Emanuele, chegando aí, seja bem-vindo. Então, todo o pessoal, tem um pessoal que é do seu canal, não conheço, então vou me apresentar. Eu sou o Marcos Sartori, sou o marido da Dijane, o pai do Theo, do Caio, o amigo da Bia de longa data, né? Encontrei a Bia uma primeira vez dentro da faculdade de engenharia ainda, há 30 anos, na verdade mais de 30 anos. E aí a gente ficou por um certo período aí, um pouco distante, a gente tem retomado e tem feito bastante, temos feito algumas coisas juntos e agregando para as pessoas. Eu sou o sócio-diretor da GPEC Engenharia, onde a gente trabalha com projetos de construção civil, e a Bia é uma parceira nossa. Ela, né, tem os trabalhos dela individualmente, mas ela é uma parceira de negócios e que vem para agregar ao nosso time, à sociedade, enfim, todos os lugares que ela passa, independente da profissão que ela exerce. É uma pessoa que agrega demais. Então, eu sinto muito feliz de tê-la aqui hoje à noite e a ideia está trazendo esse conteúdo dela, né, para todas as pessoas do meu ciclo e eu espero também contribuir aí com o ciclo dela dentro dessa jornada da construção civil. Bom, Bia, você tem expertise em orçamentos. Antes da gente entrar de falar de orçamento, falar da nossa profissão, vamos fazer o seguinte, se vocês puderem, né? Tem um aviãozinho aí embaixo no Instagram, manda para os contatos de vocês aí, para as pessoas que de repente podem estar, de repente, esse conteúdo trazendo algo de importante para as pessoas. Então, clica no aviãozinho lá e manda para 5 ou 10 pessoas que de repente faça sentido elas estarem participando e entendendo um pouco de orçamento, de construção civil, daquilo que a gente faz e que a Bia faz com muita propriedade. Bia, Oi. eu gostaria que você desse uma introdução, né? O que é o orçamento? O que é o orçamento? Se você puder discorrer um pouco, e aí eu venho fazendo perguntas para que você esclareça para o público, né, qual que é a função ali, o que é o orçamento dentro da construção civil. De forma básica, Marcos, assim, o orçamento tem várias explicações, né? Cada livro, cada autor que você pega, ele vai dar uma explicação para o que é o orçamento. Mas, para mim, especificamente, o orçamento é a ponte que liga os projetos à obra. E é a tradução, no caso,
de todos os quantitativos, de tudo que está determinado no projeto estrutural, arquitetônico, no projeto de instalações, tudo aquilo que está determinado no projeto, que é o sonho da pessoa ou o objetivo de alguma indústria, né? Porque orçamento não é só para obra residencial, orçamento serve para qualquer tipo de obra, porque afinal de contas, ele tem que traduzir o sonho de quem vai ter, por exemplo, a sua casa própria, como tem que traduzir a meta de uma empresa por uma linha de produção, por uma loja nova, por alguma coisa desse tipo. Então, esse orçamento, ele traduz todos esses dados do projeto, com preço, quantidade, cotações, para o que é o produto final, né? A obra em si e a realização da meta ou do sonho de quem está construindo. Então, de formas gerais, eu vejo o orçamento como uma ponte de ligação entre projeto e obra. E só lembrando que o orçamento, ele tem uma função muito importante que, na verdade, ele tem que ser preciso. O orçamento nunca vai ser exato, porque a gente não consegue determinar o real valor de uma obra, porque não depende só do projeto. Vamos supor, você está lá com a mão de obra, mas o pedreiro acordou meio triste, né? Brigou com a esposa, tudo, então talvez não tenha prestado muita atenção no que ele tinha que fazer. Ou o engenheiro também, né? Não só a mão de obra, mas o engenheiro não passou a obra, o serviço do dia de forma correta e teve uma perda de material. Então, eu acho que é isso. O orçamento é uma ponte de ligação entre os projetos, que são a tradução dos sonhos, e a finalização, né? A materialização do produto final, que é a obra. Em linhas gerais, eu acho que esse é o meu entendimento do orçamento, né? Como eu disse, as bibliografias que tem por aí, elas vão ser super teóricas, que é a tradução, não sei o quê, mas esse é o meu entendimento bem simples, assim. Muito bom, muito bacana. Então, e olhando, né, para o que a Bia falou aí né, do orçamento, da construção e tal, uma pergunta, esses dias, na verdade, alguns dias atrás eu tive num evento de agronegócios e tal, e por que eu vou falar disso? Porque eu encontrei um amigo que ele falou, pô, Marco, mas o que você está fazendo num evento de agronegócio? E aí eu disse para ele o seguinte, todas as pessoas, todos os lugares precisam de construção civil, né? Então, vamos Exatamente. imaginar o seguinte, quem aqui vive sem uma construção civil? Seja no trabalho, onde estuda, onde reside, as ruas, enfim. Tudo envolve construção civil. E onde tem construção civil, tem que ter o quê? Tem que ter projeto, tem que ter planejamento, tem que ter direcionamento e tem que ter orçamento. Sim. Né? Orçamento que vai dar ali as diretrizes de custos, de recurso que necessita. Então, esse tema, ele vem a calhar, principalmente, né, no momento em que nós vivemos, porque é um momento, assim, difícil em termos econômicos, ou eu estou vivendo num outro mundo. Está todo mundo aí tranquilo do ponto de vista de tempo, de dinheiro para fazer suas obras, suas construções, está todo mundo resolvido? É isso? Eu estou entendendo que não. Estou entendendo que quanto maiores os desafios da economia, maior a importância de se ter um controle, gestão, planejamento e o orçamento vem embasar isso. Bia, nesse sentido, quais são assim os maiores ganhos que você acredita que o orçamento possa trazer para as empresas, para as pessoas físicas, se tem alguma particularidade que é só da pessoa física ou só da empresa, nessa questão de planejamento, de construção e de orçamento. Não, é perfeito, é isso mesmo. Eu também estou vivendo nesse mesmo mundo seu, onde as coisas estão bem apertadas, bem arrochadas. E eu vou falar mais ainda. Não só o orçamento, mas toda a parte de projeto, que antigamente não se falava, né? Principalmente nas obras residenciais, a parte de projetos hidráulicos e elétricos. Então, isso também tem agregado muito, tem contribuído muito para economia, para gestão do planejamento da obra, sabe? Porque você também consegue orientar os seus funcionários para aquele caminho e já também ter um entendimento do custo, né? Do custo estimado para aquela obra. Mas eu acho o seguinte, que obra industrial ou residencial, elas acabam tendo que usar a mesma fonte de intenção, né?
que é justamente saber o custo, fazer a programação, porque a partir da EAP, né, da planilha que a gente monta, dos quantitativos, dos serviços a serem executados, que inclusive a gente costuma separar por etapa, tipo fundação, estrutura, fechamentos, né, que são as alvenarias, a gente separa muro, a gente separa piscina. Então, a partir do momento que você consegue separar essas etapas, você consegue ter o custo das etapas, que faz com que você tenha uma visão do seu desembolso. Então, se você tem uma etapa a ser seguida, você sabe que aquela etapa vai ficar em torno daquele valor, né? E ao mesmo tempo, eu falo que orçamento e projetos, quando muitos acham que é despesa, eu falo para você que é investimento. Porque o custo desse serviço é tão pequeno que quando você vê a economia que você consegue gerar com esses projetos, com o orçamento, com o planejamento, com o direcionamento da obra, ele se paga tranquilamente. Olha, não tenho nem como explicar, mas se paga assim já nos primeiros meses de obra, sabe? E o orçamento, ele vai ajudar, sim, a você comprar melhor, a você fazer. Se você não tiver alguém para cuidar da sua obra, se você não tiver a GPEC para cuidar da sua obra, você vai ter condições de fazer uma análise, pelo menos crítica, assim, minimamente crítica, se você é leigo, da etapa que está e conseguir falar, não, eu consigo pagar isso aqui porque está dentro dessa etapa. Então, o orçamento basicamente tem essas funções, assim. Fora que você, quando a gente faz, né, não sei se são todos os orçamentistas que entregam isso, mas a gente faz cotação de mercado dos principais itens, a gente entrega para os clientes para que eles possam otimizar o tempo, né? Não ter que ficar caçando o fornecedor de novo. Então, sempre vão as cotações juntas. Então, eu acho que isso agrega em toda a cadeia que ele tem, tanto para a obra industrial, porque a planilha, inclusive, que a gente monta, que a gente fornece, que os orçamentistas fornecem, elas servem como base, no sentido de todo mundo orçar a mesma coisa. Então, a equalização numa obra industrial é muito mais simples. Muito mais simples. Então, assim, a metodologia cabe para todos. Todos os tipos Bacana, de obra. bacana. A Fernanda colocou aqui, né, a questão da importância para o término da obra. Eu falo para os clientes, né, quando eu apresento, né, todo um escopo que a gente tem ali de projeto, aí a questão do orçamento, que acompanha, né, que vem dar um embasamento para os números finais ali, ou pelo menos para o norte da construção civil. Eu coloco para os clientes que de repente vão adquirir esses produtos, a importância desses produtos, não só para construir, mas para não construir também. Vamos imaginar o seguinte, né? Que você tem um sonho idealizado e foi conversado e planejado através de um projeto de arquitetura, que é o início ali de tudo. A gente tem vários colegas de arquitetura participando, inclusive, dessa live aqui. E aí, o que acontece? Então, materializa, ou melhor, planeja, né, o sonho dessas pessoas através do projeto arquitetônico. Aí a gente desenvolve todos os outros projetos que também vão dar um embasamento para que se tenha um orçamento mais assertivo. Por quê? Porque achismos levam a acontecer o que a Fernanda colocou aqui. O que acontece, o que tem acontecido bastante? Pessoas perguntam quanto custa um metro quadrado de construção. Uhum. Gente, cada projeto tem suas particularidades. Tem a particularidade do terreno, tem a particularidade do próprio projeto arquitetônico, da localização, da facilidade ou da dificuldade de se conseguir material e mão de obra, da escassez ou da abundância dessas variáveis. Né? Então, cada projeto é único. Claro que é alguma referência, mas o que embasa... me corrija aí, Bia, e depois eu gostaria que você falasse da importância desses elementos que vão fundamentar um orçamento assertivo. Porque se você não tem um projeto bem definido, as variáveis relacionadas ao terreno, todos esses complementares, como você chega num número assertivo? Eu acredito, mas eu gostaria que você, com a tua visão, explanasse um pouco mais sobre essa questão
de embasamento para se fazer um orçamento. O que é necessário para se fazer um orçamento assertivo? Você pode falar um pouquinho nessa linha aí? Existem basicamente 3 tipos de orçamento que a gente faz. Uma é estimativa, é o estudo de viabilidade, a outra é a estimativa e a outra é o orçamento executivo. O estudo de viabilidade, a gente usa projetos bem rudimentares, bem básicos, assim, que é onde a gente vai pegar dados tipo CUB, tipo metro quadrado, preço do metro quadrado da Caixa Econômica Federal e alguns dados assim históricos que a gente tem. Já quando a gente chega a margem de erro é grande, tá? É só para dar uma ideia isso aí. Não serve para executar, vamos dizer. Daí, quando você vai para o estudo, para o orçamento preliminar, você já faz algumas quantificações, já usa alguns itens. Por exemplo, a gente pode conversar e você falar para mim assim, toda a sua expertise em projeto estrutural, você fala assim para mim, Bia, considera para essa laje 0,11 metros cúbicos de concreto que vai compreender viga, pilar e a laje. Isso é um número hipotético, tá? Não pode levar em consideração. Considera uma taxa de aço de 100 quilos por metro cúbico. E aí a gente vai dando uma refinada. Olha, por metro quadrado de piso, a gente vai considerar. Inclusive, eu fiz uma continha desse tipo com a Diane uma vez, né? Para a gente tentar otimizar uma obra. Agora, o orçamento executivo, a gente precisa dos projetos, né? Estrutural, arquitetônico completo. E mesmo quando você está com essa parte bem direcionada, às vezes, por exemplo, as louças não estão definidas ainda, porque elas vão ser usadas tão longe que o arquiteto não definiu e o cliente também não acertou isso. Então, o que a gente faz? A gente tem que entrar em contato com quem está cuidando quem solicitou o orçamento, e falar assim, olha, vamos considerar tal coisa. No decorrer da obra, ser feito ajuste. Mas tem coisas que não tem conversa, tipo fundação, estrutura, investimentos, assim, não dá, né? Tem que estar definido no projeto. 100%. Agora, eu queria só voltar no que a Fernanda falou, com gastos de etapas erradas, vou citar um exemplo. Na pandemia, eu fiz um orçamento que a cliente ela queria um telhado Xinga. Aviões parados, portos fechados, tudo lento. E a telha não tinha aqui na Aí o que aconteceu? Houve no Canadá ou da Itália. Conseguimos ajustar, só que o preço do telhado dela ficou 161 mil. Quando ela foi executar, ela não sabia que ia ficar tão caro. Mas com o orçamento, ela entrou em contato com a arquiteta dela. Elas conversaram e ela conseguiu fazer esse telhado com uma telha de concreto. Ficou 60 mil reais. E ela ficou satisfeitíssima. Então, isso também ajuda. Você não gastar de forma errada o dinheiro, né, em etapas erradas também, né? Bacana, muito interessante. E eu vejo esse ganho aí, né, quando a gente está fazendo a gestão de uma obra e aí você tem o seu orçamento, né, tem todo o planejamento ali da obra, você olha para a planilha de custos, né, do orçamento e aí você faz esse acompanhamento ao longo do desenvolvimento da obra. Isso. Então, nesse desenvolvimento da obra, você vai analisando, né, o que está dentro do que foi orçado, se tem alguma coisa que está saindo muito para baixo, né? Isso é ótimo, porque você está mantendo a qualidade e está diminuindo o custo para o cliente, em função daquilo que foi orçado. Porque o orçamento, ele é uma coisa, não é, Bia? Sim, mas e o legal com o orçamento, às vezes
fazer umas substituições em áreas menos importantes, né? Ah, na lavanderia tinha um revestimento de parede que ficava muito caro, coisa desse tipo. Conversou com a arquiteta, combinaram, entraram em acordo, vamos reduzir um pouquinho, esse item é importante reduzir. Então você consegue manejar e remanejar verbas quando você tem um orçamento, você consegue ter essa identificação, né? Eu não estou pregando aqui que a gente deva fazer substituições. Se está especificado no projeto, a gente deve fazer substituições. Não, não é isso. É que às vezes a pessoa naquele determinado momento ela pode ter investido errado, né? Então vamos supor, a gente está na fase da alvenaria, mas a pessoa viu as louças e metais com preço sensacional e comprou. Só que daí chegou na época do revestimento, que é logo em seguida, assim, da alvenaria, né? Um pouquinho ali mais para frente, aquele dinheiro que estava reservado para os revestimentos acabou sendo utilizado lá nas louças e metais, por conta da promoção sensacional que eles acharam. E aí o que acontece? Às vezes, naquele momento, precisa fazer um rearranjo dos materiais para poder continuar com a obra no andamento, entendeu? Então, muito acontece isso também. Mas eu não prego que deva ser substituído material especificado por arquiteto, tá? A gente não prega isso, a gente só mostra que pode acontecer. Bacana. E assim, o que eu acho acredito que seja muito importante nisso que a Bia está dizendo aí, né? É claro que o projeto arquitetônico, ele é o maestro ali, é ele que manda, né? Até porque foi definido entre o arquiteto e o cliente. Uhum. A importância do orçamento também, no meu ponto de vista, tá? É trazer clareza do quanto o sonho do cliente, né? Para ele ser materializado, quanto ele custa. E aí, né, tem ali a curva ABC, tal, que, assim, o que mais pesa ali na hora da construção, isso pode, inclusive, levar as pessoas, né, trazer clareza para que elas revejam os sonhos. Exato. Revejam o sonho dela. Exato. O ponto, ela, né, deve pagar o preço daquele sonho ou não. Então, eu acho que é bacana porque traz clareza. Aí a decisão sempre... As obras se sofisticaram muito, né? As obras se sofisticaram demais. Agora as obras têm fireplace, piscina toda cheia de coisa. Porque antigamente a piscina era só um retângulo lá, né? De, sei lá, 4x8, ou de vinil, ou de azulejinho, né? Hoje já não é mais assim, nenhuma piscina é assim mais, né? Então, energia fotovoltaica, trocador de calor para aquecer a piscina, água quente em todos as torneiras e chuveiros. Então, assim, as casas se sofisticaram muito. Então, você precisa ter ideia. Outra coisa que interfere, mas é a marcenaria, né? A marcenaria, quando entra no projeto, porque até então, os armários embutidos eram uns armarinhos lá, né? Simples, não tinha toda essa sofisticação, essa vidro, LED, porta, corrediça, não sei o que desce, que sobe. Então, assim, as casas se sofisticaram muito. E o custo hoje não é o custo de antigamente, né? Antigamente que eu falo num passado não tão longo, não tão lá atrás, sabe? Então, por isso que quanto mais você tem controle do que você tem que dispor financeiramente, é importante. Porque tem muita gente aí falando que constrói por X metro quadrado, mas eu tenho certeza que não, tá? Então, assim, ter nas mãos o seu planejamento financeiro para a obra. Bacana. Então, olha só, eu tenho mais algumas perguntas para fazer para a Bia aí, né? Mas eu gostaria que, se alguém tiver também alguma pergunta, alguma curiosidade, que coloque essas perguntas aí através do chat, que aí eu vou passando essa pergunta, né, para a Bia. Eu estou anotando aqui tudo que vocês estão passando, e aí eu venho fazendo a pergunta de vocês para ela, para que ela traga todo o esclarecimento aí e contribua de alguma forma para que tenha um entendimento melhor sobre a importância dos orçamentos, a importância de ter o controle ali do planejamento para o planejamento da obra. Bia,
você tem algum case aí de curioso a respeito de orçamento com algum cliente que você possa compartilhar aqui de alguma experiência que você teve aí que te chamou um pouco a atenção ao longo dessa carreira sua aí de orçamentista? Vários, né? São 30 anos, tem muita história, né? Mas eu tenho histórias boas e ruins também, tá? Então eu vou contar pelo menos duas, assim. Tem uma casa, uma pessoa que me procurou em Limeira na época, já tem acho que uns 3 anos esse fato, né? Ela me procurou, eu falei que eu faria o orçamento dela, mas ela não fechou comigo e não fechou com ninguém. E, por conta própria, contratou uma pessoa, uma empresa, não sei dizer quem é, e também não falaria, mas que essa empresa combinou com ela um pagamento mensal de R$ 20.000, independente de cronograma, independente de qualquer coisa. E ela ficou de comprar o material. Bom, resumo da ópera. A, quem foi fazer a obra não sabia ler projeto, então o que, que aconteceu? Só para citar um exemplo, ele colocou a laje em cima da viga. Então, o pé direito, que era, vamos supor, 3 metros, ficou com 3,40. O que interfere isso? Erro de projeto, óbvio, né? Que você pode falar melhor do que eu, que pode acarretar. Gasto, consumo maior de material para revestimento, né? Consumo de mais pendural para forro de gesso, que também você aumentou a altura. E assim por diante, né? Vai acarretando uma coisa, vai acarretando outra. Pintura externa, né? Porque se você aumentou o pé direito perto do que, você aumentou a pintura. Então, gasto de material e assim por diante. E o que aconteceu? Essa casa hoje está na justiça. Por quê? Porque o empreiteiro, o construtor, a construtora, não sei quem foi, falou que o material não chegava a tempo, também é a mesma coisa, mas falou que o material não chegava a tempo de ser aplicado. Então, a pessoa querendo comprar material, ela vai pesquisar preço, porque ela já não tinha um pré-orçamento feito, né? Não tinha as cotações prontas, então ela não sabe quanto custa no mercado. Ela vai ter que ligar em 3, 4 lojas para se atualizar. Outra coisa, nem sempre o melhor preço, naquele momento, dependendo do prazo que a empresa pediu o material, consegue atender. Então, a equipe de mão de obra ficava ociosa, porque não tinha material. E isso foi gerando um desgaste gigantesco nessa obra. Resumo, a obra, o avanço financeiro estava maior do que o avanço físico, e isso eu não critico só a construtora ou a empresa que estava fazendo, não, porque eles não têm obrigação de ficar com mão de obra ociosa por falta de material. Então, esse alinhamento é importante também. Esse é um caso que deu ruim e está na justiça. Eu sei que está na justiça. Mas a gente tem casos bons também. Uma empresa de construção de obras residenciais de alto padrão de Americana me contratou ano passado, acho que foi, porque ela queria comparar se os custos que ela aplicava na obra dela estavam coerentes. E queria que eu fizesse um orçamento detalhado. Eles tinham um projeto completo, tudo certinho, e queriam que eu fizesse projeto detalhado. Esse foi um caso de sucesso, porque eles entenderam que eles poderiam otimizar em alguns itens e eles estão tendo redução de 15% no valor total que eles tinham antes e estão tendo agora com relação ao orçamento. Essa empresa é bem legal porque eles me passam dados também, eu consigo acompanhar, eu não vou na obra, mas eu consigo acompanhar. Olha, que fase que você está? Estou na fase tal, olha, quanto deu? Deu isso. E em esquadrias, por exemplo, eles tiveram uma economia de 20%. E foi bem legal isso. Então, 2 casos, né? Um com orçamento, que eles conseguiram, inclusive, reduzir mais ainda, e o outro sem orçamento, que virou um processo judicial, né? E tem também os casos das indústrias por aí, né? Nossa, tanto tempo já. Tem as indústrias que a gente vai, que tem estação de tratamento, que demora algum tempo para ser feita, daí vem os reajustes, e é isso. Mas tem muita história. Não, bacana. Você sabe que você falou desses 2 casos aí, né, de construção civil, de residência. Você está falando de indústria. A gente está aqui, tem o Hércio está participando, o João Forsato, há pessoas que trabalham dentro de indústria, que sabem dessa realidade, que é um pouco diferente.
da construção civil ali, do que diz respeito à residência. Aliás, como eu te conheço de longa data, eu sei que o teu início ali de carreira foi em prefeitura. Eu até gostaria que você falasse um pouco dessas experiências e da mudança, né? Prefeitura, depois construtoras de grande porte, obras públicas. Eu acredito que você tenha trabalhado em orçamento. E assim, os gargalos que tem nesses cases aí, as diferenças, as discrepâncias. Você pode falar um pouquinho sobre isso também, Bia? Falo, inclusive, eu fui estagiária do Hércio. Eu fui estagiária do Hércio. Aprendi muita coisa com o Aprendi Hércio. muita coisa com o Hércio. Chorei muito, Chorei muito, Chorei muito quando era estagiária, porque eu não conseguia fazer alguma coisa, porque não dava certo. Mas Hércio estava lá. E me ensinou muito. Tenho muito a agradecer o Hércio. Na verdade, tem muita gente que me ensinou muito aqui, né? Eu acho que a gente está todo dia aprendendo um pouco mais e evoluindo, né? Mas eu comecei no setor público, não, desculpa, privado. Eu comecei no setor privado, estagiando com o Hércio. Depois ficamos trabalhando juntos por muito tempo. Nessa empresa eu fiquei 11 anos. Daí que eu fui para a prefeitura fazer obra pública. Depois saí da prefeitura, fui para o setor público de novo, mesmo ramo da primeira construtora, que era a obra industrial, só que eu nunca perdi o foco de fazer serviço de obra residencial, porque eu queria saber mais sobre essa área. Então, eu comecei fazendo prédio, mesmo trabalhando em construtora, eu fazia como freela, prédio, casa, e por isso que foi aumentando o repertório, sabe? E quando foi 2017, que eu entrei no ramo do varejo, que eu fui trabalhar numa consultora em Campinas e lá só fazia obra de varejo. Então, L'Occitane, Martin, Fast Shop, essas lojas assim. E daí também já agreguei esse outro nicho no meu escritório. Agora, as diferenças são bastante grandes, né? Você trabalhar para indústria e obra pública. Hoje em dia, e lá também naquele tempo, você tem que seguir padrões na obra pública, né? Então, eu via a prefeitura como um grande canteiro de obras, né? Um grande canteiro de obras, porque eles tinham máquinas, equipamentos, topógrafo, projetista geral, né? De elétrica, de drenagem, tinha projetista de arquitetura, tinha os arquitetos da prefeitura, mas era uma prefeitura, né? Então, assim, saía muita obra, mas a gente sentia assim que, mesmo com projetos, as pessoas procuravam os erros, porque era a forma deles conseguirem os aditivos. E isso já não acontece no setor industrial, porque, na verdade, você tem que se cercar do que está no projeto mesmo, e você não tem muita chance de aditivo. O aditivo você tem que comprovar tanto, que daí as pessoas acabam falando assim, não vou fazer, esse aditivo me cansa. Então, na indústria, no setor privado, você não tem a incidência de grandes aditivos, a não ser quando eles são realmente comprovados. Agora, no setor público, tudo é motivo de erro. Tudo é motivo de aditivo, tudo é motivo de interpretação. Então, assim, isso me incomodava muito, sabe? Porque tantos anos no setor privado e a gente fazendo, daí chega no setor público, nossa, era um cansaço imenso para justificar coisas, né? Teve uma construtora uma vez que falou assim que na composição de preço da forma não estava o escoramento. Só que naquela época a gente pedia a composição para as construtoras. Quando eu fui olhar, eu falei, vamos analisar a sua composição. Estava lá o escoramento. Então ele queria cobrar o escoramento que ele já estava cobrando e achava que estava no direito de cobrar, entendeu? Então isso daí cansa muito no setor privado, no setor público. E não acontece quase. Acontece, mas não com a mesma incidência do setor privado. E nas obras residenciais, que também são um foco, o que eu percebo? A obra residencial ela está com um prazo muito longo. Se você analisar uma casa, se você constrói um galpão, uma indústria, a gente chegou a construir, o Hércio deve lembrar, a construtora lá que a gente trabalhava, fez um site de uma empresa em 9 meses. O site inteiro
com portaria, com galpão, com área de produção, né? 9 meses. Aí você fala para mim se não, uma casa dura 12, uma obra residencial dura 12 meses, entendeu? Ah, mas o espaço é menor. Realmente, o espaço é menor, mas a obra é menor também, entendeu? Então, assim, tem essa diferença também. Aí a obra residencial é muito longa, obra industrial, rápida. Prefeitura é quando Deus quiser. E tem também daí, as obras de varejo, né? As obras de varejo são coisa de louco. Tipo assim, você tem que entregar uma loja pronta, tipo assim, de 5.000 metros em 6 meses, saindo do zero. Ou então fazer um retrofit interno de uma obra em 2 meses, de uma obra de 3.000 metros, entendeu? Então, assim, é uma loucura. Cada obra, todas as obras têm suas particularidades, né? Mas nesse foco da obra residencial, eu acho que o prazo é o que mais é dilatado, assim, é mais comprido para uma obra menor. É isso. Bacana. Muito interessante. Muito esclarecedor e importante, né, entender um pouco dessa diferença aí entre os setores e os tipos de obra que a gente tem dentro da construção civil, que você vê que varia muito, né, de uma para outra aí, segundo o que a Bia trouxe clareza para gente. Lembrei só mais uma coisa, de um prédio, um prédio de 17 pavimentos, 60 meses para executar. Quando muitos aí, porque eu conversei com alguns parceiros, né, sobre esse prédio, para otimizar cronograma e tal, né? Porque eu fui fazendo, eu falei, meu Deus do céu, que cronograma dilatado. Aí eles falavam assim, não, esse prédio é para 24 meses. Não, esse outro, não, no máximo 36, mas 60 meses. 60 meses. Um prédio. É bem diferente, né? Mas bacana. O Bia, tem uma pergunta aqui do engenheiro Lucas Hernan. A pergunta dele é a seguinte: como o uso do BIM impacta no processo de orçamento de obras? Boa pergunta. Você tem utilizado o BIM? Qual que é o impacto do BIM para a parte de orçamento de obras? Olha, Lucas, eu não desenvolvo projetos, né? Então, os projetos chegam até mim prontos e alguns são desenvolvidos no BIM e outros, a grande maioria, não. E até eu participo de um grupo da ACE, um grupo bem interessante sobre engenharia de custos, e lá o tema top assim, é o BIM. E eu acho que isso é um caminho sem volta. Mas o que eu percebo é que até a gente teve uma discussão sobre isso lá, que assim, aqui, mais para o interior, assim, aqui na região de Piracicaba, assim, a gente não tem visto muita coisa em BIM. Por quê? Primeiro, ele requer um estudo mais importante. Segundo, eu entendo que os computadores têm que ser muito mais poderosos, né? E às vezes tem aquele projetista que acabou de sair da faculdade, está começando, não pode pagar tudo isso. E ele não pode agregar esse valor, apesar de eu ter certeza que o BIM é um caminho sem volta. Então, se eu recebo coisas em BIM, ok. Se não, eu não estou usando nesse momento. A gente vai fazendo com o AutoCAD, com os projetos impressos. Eu sou muito analógica. Estava falando para o Marcos isso, acho que hoje ou esses dias, né? Eu adoro papel. Adoro fazer anotação. Eu acho que isso fica gravado para as pessoas, sabe? E eu tenho uma filosofia que eu falo o seguinte para os recém-formados ou para os mais jovens, que não adianta você querer só ver o projeto na tela do computador. Sabe por quê? Porque a tela do seu computador é pequena. E eu, por exemplo, eu estou com um projeto de apoio civil de um paisagismo que numa escala de 1 para 250, esse projeto está com. Essa prancha tem 1,60 m por 80. Como que eu vou olhar isso no computador só? Entendeu? Assim, eu não consigo ter, porque você reduz tanto ele que você não consegue ver algumas particularidades do projeto, sabe? Então você não vê o todo. Eu ainda, algumas pranchas essenciais eu mando plotar e eu uso papel, sim, para fazer anotação, para fazer rabisco, para fazer legenda,
para até fazer vídeo quando eu estou conversando com uma pessoa leiga. Mas o BIM é caminho sem volta, com certeza. Bacana essa percepção sua, Bia, e assim, esse é um entrave, é um grande desafio para mim dentro do meu escritório também, né? Porque eu sou das antigas e sou bem visual nessa questão do papel. Acho que é da questão da nossa geração. E a geração mais nova, o Lucas é dessa geração mais nova, assim como outras pessoas que estão dentro do meu time lá são também. O que eu percebo? Que realmente já há um conflito ali de gerações. Por quê? Porque eu vejo que o pessoal que está começando agora, como você bem falou, eles têm uma facilidade enorme de ter essa visualização que nós não temos. O que eu entendo, tá, do BIM ali, que na verdade, o que ele é? É uma ferramenta de controle, né, de interferências, e que, no meu entendimento, pouco que eu entendo, já traz, né, a questão de alguns quantitativos meio que alinhados para... Claro que vai ter que ter checagem disso tudo, mas eu acredito que o grande ganho da tecnologia, do BIM, para o orçamento, inclusive, na compatibilização, que é o que a gente faz ali, estrutura, arquitetura, elétrico, hidráulico, eu vejo que assim, o BIM ele te dá um norte bem bacana. Eu acredito que para o orçamento, utilizando, né, essa ferramenta, ela vai facilitar muito a vida das pessoas. Aliás, já facilita, né, para quem usa. Agora, claro, tem entraves ainda, como todo e qualquer produto, né? É caro e tal, mas o que entrega, né? O quanto essa ferramenta entrega na ponta. Então, talvez não seja tão acessível hoje, mas não sei. Para alguns casos, eu acredito que já seja até uma forma de garantias ali na ponta. O que você acha sobre isso, Eu concordo com você. Eu concordo. Tanto que eu acho realmente que o BIM é um caminho sem volta. Só que eu tenho a seguinte percepção. Marcos, tem escola, tem faculdade que não tem área de orçamentos, que não tem a disciplina de orçamentos. E quando a gente fez faculdade, você deve lembrar muito bem, a primeira disciplina que a gente teve foi desenho técnico e a gente fez uma peça mecânica, nada a ver com engenharia. Quando a gente foi ver um pouquinho de arquitetura, eu pelo menos aprendi a desenhar uma escada e uma casinha. Então, quer dizer, quando você sai da faculdade de engenharia, eu acho que as pessoas... Inclusive, eu fiz uma enquete no Typeform para um grupo de engenheiros recém-formados. Eles não conseguem, não têm a visualização. Então, por isso que eu acho que sentar, não no computador, mas com papel... E eu não estou falando, imprima todas as pranchas de projeto. Não, isso é loucura, né? Você vai gerar um calhamaço de papel desse tamanho, não é isso. Mas eu acho que você sentar com papel, pegar um lápis de cor, canetinha. Olha, eu tenho 1 milhão de canetinhas aqui na minha mesa. E pintar, ou se você tem só facilidade no computador, pinta no computador, mas estuda o seu projeto. Tenha o seu projeto super na cabeça, entendeu? E é nesse ponto que eu acho que assim, você só fazer o visual no computador, você aumenta e diminui, você aumenta e diminui, você aumenta e diminui. Você nunca está com o todo. Isso me incomoda, porque a galera que tem saído da faculdade, e a gente sabe que tem faculdade de todos os níveis por aí, de engenharia, sai meio cru, entendeu? Sai meio cru. É a mesma coisa que você... Vou dar um exemplo bem gritante para você. Pessoa sai da faculdade e compra um programa de cálculo estrutural. Estou falando porque eu vivo isso. Cálculo estrutural. Aí, quando eu recebo um projeto seu de armadura, o seu projeto está otimizado, está com reaproveitamento de aço, assim, pontas de aço, você faz uma otimização, você leu aquele projeto e você não só pôs lá no sistema e o sistema te deu uma folha de armação com tantos quilos de aço. Não foi isso. Mas eu cheguei a pegar projeto que na mesma folha tinha a armação da viga baldrame, a armação da viga... Eu estou falando assim, tinha o desenho da viga e
em azul, desenhado na mesma viga. Em azul era a fundação, em verde era a viga da cobertura, do primeiro pavimento, e em vermelho a da cobertura. Você entende o que eu quero dizer? São coisas diferentes, assim. BIM, caminho sem volta. Não sou contra, sou super a favor, acho que, inclusive eu tenho o manual do BIM, tá ali. Eu li no que diz respeito à minha parte da história, né, que é o orçamento, mas eu acho que antes de querer usar a ferramenta, a pessoa tem que saber, porque a ferramenta é uma ferramenta. Quem manuseia e abastece a ferramenta é o ser humano. Então, se ele não tem o entendimento do que ele está fazendo, ele vai abastecer errado a ferramenta e daí vai ser uma sucessão de erros. Eu penso isso, com relação a você só querer ser digital, não querer ser analógico em alguns momentos. Em alguns momentos. Ah, perfeito, Bia. Eu entendi o seu ponto de vista, né, no que diz respeito ao que você assinou aí, e eu compactuo, né, eu concordo com você no sentido aí, né, a gente precisa realmente atualizar as ferramentas, eu sou a favor disso também, inclusive estou investindo nisso no meu escritório, porque a gente não pode continuar na mesmice, nós precisamos evoluir, mas eu também tenho um cuidado eu entendo o seu ponto de vista no que diz respeito a manter o controle da situação e não entender que as máquinas, né, e aí vem a inteligência artificial e um monte de coisa, que elas trabalham, tem que ser alimentado, tem que ser analisado, tem que ter o ser humano, né, para avaliar o quanto tá saindo dessas máquinas e está às vezes saindo sem controle das mãos, né, dos olhos dos profissionais. Eu entendo. E quando você fala aí também, né, da universidade, sem ficar aqui, crucificando a universidade, mas eu acredito que tem que ter uma evolução sim, muito grande, porque nós estamos falando de 30 anos atrás que a gente estudou ali na graduação, e eu mesmo compactuei com você, né, quando você fala que aprendi. E eu sei por quê, porque eu pergunto para as pessoas que estão chegando no meu escritório, que acabaram de se formar, né, e eles continuam aprendendo engenharia. Por exemplo, o BIM vem para integrar. Mas por quê? Porque tanto eu quanto você e quanto todos os profissionais aí, eu acredito que nem é só na engenharia, pega tudo fragmentado, né? As pessoas aprendem tudo fragmentado, ninguém consegue colocar isso tudo junto. Engenharia, por exemplo, você aprende fundação, você aprende estruturas, você aprende solos, você aprende metal, mas fica tudo solto, ninguém junta isso. Os próprios professores. Exatamente. Eu não estou aqui para criticar o professor, mas nem os professores. Eu sou professor de concreto, os caras, assim, na boa. Tinha uns que às vezes nem se falavam, porque eu defendo, né? Assim como acontece, né? Nós profissionais. Um engenheiro não conversa com o arquiteto, porque, gente, nós estamos no terceiro milênio. E sabe o que eu acho muito legal? Eu acho muito legal essa interação, porque assim, eu saí da faculdade, mas saí da estudar, né? Eu faço muito curso, eu faço muito mentoria, a gente tem que procurar conhecimento, porque hoje muito menos na área de orçamentos, mas mais do que de coisas que agregam ao orçamento, né? Eu não faço curso para aprender a fazer uma composição de custo, mas eu faço curso de planejamento, por exemplo, porque cada planejador tem uma visão diferente de como seguir, né? Desde que chegue no mesmo ponto, eles têm visões diferentes. Então, eu estudo isso. Mas uma coisa que eu acho muito legal, justamente, é a interação entre essa galera que está saindo da faculdade, essa galera que está com vontade de aprender e que está vindo digital, ter essa interação com a gente, que é analógico, sabe? E eu adoro isso, porque você começa a conversar com esse povo, eles têm 1000 ideias, eles têm 1000 saídas, eu acho muito legal. Tanto que eu vou direto na Associação dos Engenheiros com uma engenheira mais novinha, que eu conheci inclusive lá numa atividade do CREA, e a gente sai para tomar café para a gente conversar. Então ela dá o ponto de vista dela, eu dou o meu, e a gente vai se acertando, sabe? E eu acho que isso é importante. Esse não ter choque de gerações, mas ter união de gerações, né? Eu acho isso muito legal. Adoro, na verdade. Bacana. Eu também compartilho dessa
dessa tua opinião aí. Eu acredito que... E por isso, né, Bia, eu tô te trazendo, eu te chamei para essa live, inclusive, eu quero colocar, diversificar aqui, eu quero fazer mais lives com outros setores dentro da engenharia, justamente para trazer clareza, né, de que a gente vive num mundo em conjunto, que a gente não está nesse mundo para viver sozinho, que um complementa o outro naquilo que é importante para o cliente. A ideia, né? Exatamente. Eu tenho, né, na essência, um escritório ali de estruturas que hoje vem compondo com arquitetura, com elétrica, hidráulica, orçamento, gestão de obra, consultoria na compra lá do imóvel. É um gargalo isso, que muitas pessoas chegavam ali com projetos que, imaginando uma coisa dentro de um terreno que, cara, você já comprou, começou errado lá na compra. Então, e não foi um caso desse, foi 2, 3, enfim, muitos casos desses. Gente, eu preciso ajudar esse cara antes dele entrar no processo de construção, porque ele já está entrando errado. Então eu acho que a pessoa está com a grana curta e compra o terreno indefinido, que vai ter um monte de muro, vai ter um monte de muro de arrimo. Né? Graças a Deus, assim, eu estou numa fase da vida que para mim é mais importante, né? Eu falo isso muito para os meus clientes. Aliás, isso eu já falo há muito tempo. Quando o projeto de estruturas era assim, um ou outro que fazia, hoje todo mundo faz. Mas antes era um ou outro que fazia projeto de estrutura e falava, gente, você quer comprar? Porque assim, não é barato. Ele dá retorno, mas ele não é barato. E assim, você vai usar? A tua mão de obra vai usar? Porque senão não gasta dinheiro comigo. Ele vai ler esse projeto, vai materializar esse projeto. Então, a mesma coisa, né? Quando a gente fala aí dos outros projetos orçamento. Hoje eu bato muito nessa tecla. Faça orçamento para você construir, mas faça o orçamento, inclusive, para você, de repente, não construir. Ou, você quer ver? Para buscar o recurso de que você realmente precisa. Se você não tem esse recurso, né? Hoje você tem financiamento, consórcio, tem tantos modelos de busca de recurso. Agora, o que não dá para acontecer é as pessoas continuarem se enganando, achando que jogam um número na cabeça, que esse número precisa ser perseguido e que precisa ser materializado. E a gente sabe que não vai dar certo isso, que não rola, né? Você tem toda a razão. Porque o número não tem que ser perseguido, né? O número tem que ser sabido. O número tem que ser sabido. Porque a hora que você começa a perseguir números, você já se perdeu no caminho. E isso cabe até aquela história que a gente falou no começo da nossa conversa, que vai chegar lá, você está vendo que tem um determinado material que você pode, sei lá, baratear ali naquele cantinho, que ninguém vai ver, mas pode sobrar recurso para você colocar num outro lugar mais interessante, você consegue fazer esse jogo de números, né? Você consegue contornar tudo isso daí e realmente para não construir, porque já olha a frustração, você faz o projeto, você começa a construir, chegou no meio do caminho, sua obra para porque você não tem grana para terminar, entendeu? Olha, isso é mais frustrante do que você não construir naquele momento e adiar sua obra aí por, sei lá, 6 meses, 1 ano, coisa desse tipo, mas começar e terminar, né? Porque obra parada é problema isso daí, porque você fica com o seu material lá, vai deteriorando com o tempo e só prejuízo, eu acho. Eu vejo dessa forma. Bom, eu vejo dessa forma. Muito bacana. Bia, nós vamos, na verdade, a ideia era conversar 30 minutos, a gente passou, tá dando quase 1 hora já de conversa, Adorei. né? A conversa tá muito boa. Adorei. Mas, enfim, acredito que a gente tenha respondido todas as perguntas aqui. Deixa eu ver. Não cabe mais rivalidade, alguns comentários. Obrigado aí, pessoal, pela interação de vocês, né, pela contribuição de vocês com perguntas e pela participação de todos vocês. Bia, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais aí e para que, de repente, eu venha também fazer um fechamento. Bom, minhas considerações são essas. Eu ainda penso que projeto e orçamento não são despesas, são investimentos que vão se pagar rapidamente no decorrer da sua obra, que vocês vão conseguir construir ou não construir, como o Marcos falou, mas eu também acho que você partiu para a obra
para a obra, cerque de pessoas boas, cerque de pessoas boas, de boas compras, de mão de obra qualificada, de documentação de obra em dia, porque tudo isso acarreta despesas no futuro, né? Então, eu acho que vamos investir e não querer buscar prejuízo ou correr atrás do número, que nem o Marcos falou. Eu acho que isso é super importante. E também queria agradecer imensamente todo mundo que está aqui e colocar à disposição, se ficou alguma dúvida, tem alguma coisa para perguntar ainda, manda para o Marcos ou nas nossas redes sociais, lá no Instagram da GPEC, no meu Instagram, no beatriz.stolf, que a gente vai estar super à disposição para responder se ficou alguma coisa para trás, se ficou alguma coisa sem resposta. Marcos, super obrigada. E, pessoal, muito obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Bacana. Bia, então eu quero agradecer você e agradecer a todo o público que participou com a gente. A ideia é estar contribuindo, então, com as pessoas, né? Trazendo clareza para elas daquilo que a gente faz, com pessoas que estão aí com uma experiência muito grande de atuação no mercado, que tem cases e cases de sucesso, e tem cases e cases de fracasso também, mas que traz tudo, né? Se torna vulnerável para fazer, olha, teve problema aqui, teve problema ali, enfim, eu acredito que a gente aprende bastante com os sucessos, mas a gente aprende também com os fracassos que a gente teve, né? Que a gente tem, não que a gente teve, ao longo da carreira. Então, toda essa contribuição sua, Bia, é muito importante para o nosso público, que pensa em construir, ou que tem alguém do lado que pensa em construir, porque a gente muda, né? As perspectivas vão mudando e essa questão de orçamento, planejamento, de estar cercado realmente de pessoas que entregam o seu melhor, ajuda muito, né? Encurta muito o caminho, fica muito mais leve o caminho, a jornada, seja de construção, seja de reforma, seja de ampliação, seja de mudança. Então, muito obrigado a todos. Eu vou continuar trazendo, tá? Eu acredito que para a próxima semana eu tenho vários temas que eu quero trazer pessoas tão bem qualificadas quanto a Bia aqui para a gente estar conversando, para estar realmente agregando para a vida dessas pessoas. Eu tenho até uma novidade aí para o próximo mês, nesse sentido de contribuir também dentro da construção civil. Tem novidades aí na sequência para vocês. Continue acompanhando aí pelas redes sociais. Eu vou estar divulgando algo novo, uma novidade aí dentro do mercado, novidade pelo menos para mim, mas uma forma que eu estou encontrando aí de contribuir com as pessoas. É isso que nós temos buscado, tanto no nosso trabalho dentro do escritório, quanto na nossa vida pessoal. Eu acredito que a gente veio para contribuir, né, e devolver, a ideia minha é devolver um pouco para esse pessoal mais novo, principalmente, aquilo, né, Bia? Eu achei muito bacana, né, ter o Hércio aí, ter o João Forçato e todas as pessoas novas que estão também. Porque, assim como a gente aprendeu dessas pessoas, a Bia compartilhou aqui, né, aprendeu muito ali com o Hércio, tem um outro lado, né, que é de devolver para os jovens, né, para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem também já está há muito tempo, aquilo que a gente recebeu de alguém numa outra oportunidade. Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente passar para frente conhecimento, porque quando você não passa para frente o conhecimento, ele não tem função, né? É isso aí. Gente, obrigado, grande abraço. Obrigado, Bia, mais uma vez. Obrigada, Fiquem com Deus. Obrigada, eu adorei. E até uma próxima, se Deus quiser. Até.